Olá e sejam bem-vindos, meu nome é Eliseu Cruz e nós estamos aqui para compartilhar com você esse Ignição Cast, um podcast preparado exclusivamente para você, para sua família, para que você possa ter acesso a um conteúdo de altíssimo valor. E hoje nós estaremos falando sobre como transformar a atmosfera da nossa casa, do nosso lar, dos ambientes que nós frequentamos. Não sei se você é assim, mas eu me sentia, quando eu chegava nos ambientes, eu abaixava a cabeça, me sentia, incomodado, algumas coisas que as pessoas diziam, me deixava incomodado. Agora, como transformar isso? Ao invés de ser influenciado, me tornar uma influência. Ao invés de ser bombardeado, eu transformar aquela atmosfera. Como é que eu faço para que isso aconteça no meu lar, no meu trabalho, no ponto de ônibus, no aeroporto, enfim, em qualquer lugar? Como é que eu faço para transformar a atmosfera dos ambientes que eu frequento? É sobre isso que nós estaremos falando hoje. Mas antes, eu peço a sua contribuição para que você possa curtir, comentar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com um número maior de pessoas para que mais pessoas, além da sua família, além de você, possa ter acesso a esse conteúdo. O algoritmo do YouTube, ele depende muito desses passos, do curtir, do comentar, do compartilhar, mesmo que seja um dislike, porque é importante para o engajamento. Então vamos lá. Como é que eu transformo a atmosfera dos ambientes que eu frequento? Bom, primeiramente, todo o processo de criação, ele começa e se manifesta por meio das palavras. É aquilo que eu digo. Por exemplo, se você vai no cartório e você vai se casar. Quando você chega lá, você tem que fazer uma declaração. Sim ou não. Aceito ou não aceito? Você tem que declarar. Não adianta você simplesmente fazer um rabisco ali com a sua rúbrica. Não adianta, você tem que declarar. E a sua declaração vai dizer o que você aceitou. É muito importante. Então, as palavras que você declara são importantes para materializar aqui nesse mundo visível aquilo que está no mundo invisível, no mundo dos pensamentos. E a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Agora, Eliseu, o que é o coração? O coração é o nosso subconsciente. Nós temos a mente consciente, que é a mente racional, e nós temos a mente subconsciente, que também é a mente emocional. Então, aquilo que eu alimento a minha mente, por exemplo, tudo aquilo que eu vejo, ouço, tudo aquilo que eu comento, converso com as pessoas, isso vai gerando imagens na minha mente. E essas imagens na mente racional vão sendo feitos downloads para nossa mente subconsciente. E essa mente subconsciente vai se enchendo daquilo que eu estou falando, comentando, compartilhando, daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou assistindo, vendo, ouvindo. Gente, e quando eu vou enchendo a minha mente disso, a minha mente subconsciente, meu coração começa a pensar sobre aquilo. Então isso forma a minha mentalidade, a minha forma de pensar. Se eu fui influenciado a minha vida inteira sobre pobreza, escassez e limitação, é sobre isso que eu vou falar. Eu vou me aproximar de pessoas que são dessa forma, pessoas derrotadas, fracassadas, pessimistas. Por quê? Porque aquilo está em consonância ou ressonância na mesma frequência daquela que eu estou vivendo. Então eu vou procurar pessoas assim para reforçar aquela minha forma de pensar. Se eu sou uma pessoa que estou mudando de vida, eu vou começar a me distanciar de algumas pessoas que vivem como eu vivia no passado, porque senão aquilo começa a me emocionalmente alegres, felizes, satisfeitas, cheias de conquistas, né? Quando eu vivo nesse ambiente, o que acontece? Eu vou procurar pessoas que estejam nessa mesma conformidade. Por quê? Porque eu vivi assim, porque eu cresci dessa forma e eu vou procurar tudo aquilo que esteja em conformidade com aquilo que eu creio, porque eu vivo dentro daquela minha mentalidade. Então a boca fala da mentalidade, da maneira como eu penso, da maneira como eu raciocínio. Alguém olha para uma crise e enxerga uma oportunidade. Alguém olha para a mesma crise e enxerga um problema, uma dificuldade muito grande. Tem uma história que fala que um homem que era dono de uma fábrica de calçados chegou para alguns dos seus vendedores e falou assim: gente, eu quero que alguém aí de vocês vá para a África porque nós queremos ver se existe frente para nós vendermos sapatos lá na África. O primeiro vendedor falou: eu vou, e foi. Na hora que ele chegou lá e viu todo mundo descalço naquele país que ele foi, naquele país específico, e ele falou, voltou desanimado: infelizmente a gente não tem mercado lá. Por quê? Porque lá ninguém usa sapato, lá ninguém usa calçado.
Aí ele falou, tá errado isso, tem alguma coisa errada. Vou mandar outra pessoa. Mandou um segundo vendedor. Alguém mais quer ir? Eu vou. Na hora que ele chegou lá, ele viu todo mundo descalço. Ele falou, meu Deus, isso aqui nós vamos arrebentar de vender. Voltou feliz e alegre e chegou no patrão, vamos montar uma fábrica lá, porque para exportar não vai dar certo não. A gente tem que montar uma fábrica lá. Por quê? Porque lá ninguém tem calçado, lá ninguém usa sapato, nós vamos arrebentar, nós vamos vender a rodo. A mesma imagem, a mesma situação, a mesma cena foi vista por duas pessoas. Uma tinha uma mentalidade de escassez, de pobreza, de limitação. A outra tinha uma mentalidade de abundância, riqueza, prosperidade. E foi exatamente a maneira como eles pensavam que reproduziu. Então significa que você não vê as coisas, a vida como ela é. Você vê a vida, você observa, você tem a visão da vida como você é. Como você é, você enxerga a vida. Como você é, você enxerga as pessoas. E assim você cria aquele seu mundo a partir de quem você é. Então imagina o seguinte, Deus olhou para a escuridão lá em Gênesis no capítulo 1. Deus viu a terra sem forma e vazia e Deus falou, uau, como essa terra é sem forma e vazia, como tudo está escuro. Deus não exaltou aquilo que viu. Deus, ele transformou o caos em ordem a partir da palavra que saiu dos seus lábios. Então Deus, quando olhou a terra em caos, em escuridão, sem forma, vazia, ele disse, haja luz. E quando ele disse haja luz, ele transformou, ele disse a palavra criativa. Ele disse uma palavra incoerente com a realidade. Porque o que é a realidade? É aquilo que você enxerga conforme quem você é. Deus sendo criativo, Deus sendo criador, não poderia olhar para a escuridão e exaltar a desordem. Então ele gera a ordem a partir do caos. Então ele transforma aquilo que ele viu por meio das palavras que saíram da sua boca. Então ele manifesta a imagem que já tinha dentro dele. Quando ele olha, ele fala, o mundo pode ser muito melhor do que isso. Ele olhou para a África como aquele vendedor e falou, uau, existe muita oportunidade aqui. É exatamente a forma como você enxerga. O seu interior molda o seu exterior. Aquilo que você é transforma o ambiente. Se você é uma pessoa insegura, quando você chegar naquele ambiente, você de fato vai estar inseguro. E você vai falar, poxa vida, todas as pessoas ali me deixaram numa posição de me sentir inseguro. Não, gente, ninguém te deixou se sentir inseguro. Você, por meio da sua insegurança, simplesmente olhou para as pessoas e criou uma cena. E aquilo reforçou aquilo que você já acredita dentro de você. A crença que você tem de insegurança transformou aquele ambiente em um ambiente hostil. Se você agora, com novas crenças, com novos valores, numerados e reforçados dentro de você, quando você chega ali, você vai ver que tudo começa a contribuir e cooperar para o seu bem. Então, tem uma frase que diz, nada acontece comigo, tudo acontece por minha causa. Então, se eu estou vivendo o que estou vivendo, é porque algo foi causado por mim. Eu tive alguma causa. Eu projetei alguma causa e essa causa gerou o efeito que eu estou vivendo. Então, as palavras que eu digo, elas abençoam ou amaldiçoam? As palavras curam ou geram doenças? As palavras unem ou separam? As palavras criam ou destroem? Não importa o que você diga, o que você diz é a sua verdade. Se você diz que você pode, tudo bem, você está certo. Se você diz que você não pode, da mesma maneira você está certo. Porque ninguém é capaz de te convencer, a não ser que você se convença. A Bíblia própria diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ninguém é capaz de convencer. Eu estou dizendo estou compartilhando com você esse conteúdo, mas você não pode, eu não posso te transformar, a não ser que você se permita ser transformado. A não ser que você abra o seu coração e fale assim, não, eu posso aceitar, eu vou abrir as armas, eu vou me desarmar para que eu possa receber essa mensagem. Se você não se desarmar, você não receberá essa mensagem. Você pode ouvir a Bíblia. Por exemplo, Judas andou com o maior líder que já existiu.
e ele não foi transformado. O problema não está com o instrutor, o problema não está com o treinador, o problema não está com o professor, o problema está com o aluno. E se o aluno pensa que ele é incapaz, ou se o aluno pensa que o professor é mau, ou seja o que for, você vai impedir de ser transformado, simplesmente porque você acredita em algo que contradiz aquilo que de fato Deus quer trazer para a sua vida. Então, o que acontece com a atmosfera da minha casa, do meu trabalho, do meu carro, do escritório, onde eu estiver? Ela fica saturada dos efeitos das palavras que eu digo. E as palavras, elas podem ser ditas na minha mente, sabe aquele diálogo interno? Quero fazer uma pergunta para você. Esse diálogo interno aí que fica dentro de você, por exemplo, eu estou falando, desde o momento que eu comecei a falar aqui, existe um diálogo. Tá certo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui é legal, isso aqui não é. Tem uma vozinha aí dentro de você, né? Primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui nesse podcast. Essa voz, ela te ajuda ou te atrapalha? Essa voz é sua amiga ou sua inimiga? Você tem que reconhecer. Então você começa a moldar essa voz, porque essa voz, ela vai transformar a sua mentalidade e os seus hábitos. Se ela te ajuda ou te atrapalha, se ela está sempre te ajudando ou sempre te criticando, sempre te depreciando. Essa é uma voz que você deve silenciar, ou uma voz que você deve aumentar o volume dela. Então, pensa da seguinte forma: como eu saturo a atmosfera do meu lar? Quando você chega numa casa onde acabou de fritar peixe, ou de fazer um churrasco, você sente o cheiro, não sente? E você sabe que ali foi feito um peixe frito ou foi feito um churrasco. Você sabe por quê? Porque a atmosfera daquele local está saturada daquilo que foi cozido ou assado. Então, quando você entra em uma casa, você sente a atmosfera. E você também é uma casa. A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. E se nós dizemos palavras para nós mesmos aqui em nossa mente, nós podemos transformar a atmosfera da nossa mente, a atmosfera do nosso corpo. E quando nós chegamos nos lugares, nós somos bem-vindos em qualquer lugar, nós somos bem aceitos. Por quê? Porque existe paz dentro de nós, que existe alegria dentro de nós, existe um sentimento positivo, uma emoção positiva dentro de nós. Então nós estamos brilhando cintilantemente, e quando nós chegamos nos lugares, nós iluminamos. Então isso é muito bom. Ao mesmo tempo, se uma pessoa não tem palavras positivas dentro de si, quando ela chega nos ambientes, ela escurece o ambiente, ela deixa o ambiente contaminado. Você já viu pessoas que chegam no ambiente, ela já contamina tudo, o quadro cai, as coisas começam a quebrar, dá tudo errado. São pessoas que estão emocionalmente carregadas de uma emoção negativa, energeticamente de energia negativa, espiritualmente de espíritos negativos ou malignos que estão fazendo com que você seja uma péssima influência nesse mundo. Mas você não precisa ser assim. Eu estou aqui para te encorajar, para você mudar. A primeira atmosfera que você precisa mudar é a atmosfera do seu próprio corpo. Então, quando você entra numa casa, você sente a atmosfera daquele lugar. Pode ser de morte, de enfermidade, de luto, de tristeza, de pobreza, de limitação. Ou pode ser de paz, de prosperidade, de alegria, de felicidade, de amor. Não importa. Quando você entra numa casa, quando você entra numa igreja, quando você entra num ambiente, numa empresa, você sente o ambiente. Se o ambiente está carregado de palavras positivas, de palavras que engrandecem e que unem, ou de palavras depreciativas, de palavras negativas, malignas, ruins, você sente a atmosfera. Então, atenção, tudo vai depender das palavras que foram ditas. Então, pais que criaram seus filhos, os filhos que foram criados em uma atmosfera com palavras de crítica, de xingamentos, de maldições, eles ficam emocionalmente e mentalmente deformados. Eu não sei como você está criando o seu filho, ou como você foi criado dentro do seu lar, mas você pode transformar tudo isso por meio de novas palavras que você tem que colocar na sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz: transformai-vos pela renovação, ou seja, você precisa renovar aquelas palavras que foram ditas. Você ouviu muitos xingos, gritos, humilhações, sofreu dores terríveis, puxão de cabelo, orelha, e você apanhou, foi surrado, foi vítima terrível de maus tratos. Mas se você cresceu nisso, ou se crianças crescem dessa forma, acabam fracassando na vida, porque as palavras certas não lhes foram dirigidas. Agora, quando as palavras
Certas são ditas, filhos que crescem em uma atmosfera de palavras certas, palavras corretas, palavras de validação, de aceitação, palavras de elogio, palavras de correção, mas correção da maneira correta, corrigindo de uma maneira adequada. A Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho, não é o caminho, vai lá, é aqui por aquele caminho, não, ensina no caminho, mostrando como se deve fazer, como é um casamento abençoado, como é um profissional de verdade, como é que um profissional de verdade age, quando você ensina como é que você cuida do seu corpo, como você cuida do seu organismo, como você lida com problemas difíceis, como você resolve com sabedoria situações difíceis, como você toma decisões, sabe que são necessárias muita inteligência e sabedoria, discernimento. Quando você toma, seus filhos estão observando, estão vendo você e eles vão querer ser como você. Da mesma forma, se você toma decisões descabidas, insensatas, loucas, absurdas, os seus filhos também estão vendo e vão compartilhar disso, podem seguir o mesmo rumo da sua vida. Então, decisões certas e palavras certas faz com que as crianças queiram estudar, criar, estejam motivadas para ter comunhão com Deus, trabalhar e ser alguém na vida. É exatamente assim que você vai mudar o mundo, por meio de palavras. Como eu faço para transformar a atmosfera da minha mente, do meu lar, já que eu cresci em uma atmosfera de crítica, de abandono, de rejeição, de injustiça, de pobreza? Como é que eu faço? Primeira coisa, avalie as palavras que saem dos seus lábios. Avalie as palavras que saem dos seus lábios, porque a sua mente está cheia disso. Se você sempre está dizendo, falando mal, criticando, humilhando pessoas, ou dizendo palavras ruins, ou o mundo está acabando, ou isso, ou aquilo. Gente, se você diz essas palavras, se você fala, gente, quando é que é o próximo que vai morrer, e isso e aquilo, quando você fica enchendo a atmosfera do seu lar, você viu o que está acontecendo, você viu isso, você viu aquilo, quando você fica se enchendo de palavras ruins, o seu organismo começa a ficar ruim, doente, você começa a se tornar uma pessoa chata, insuportável. Fica difícil estar próximo de você, as pessoas querem distância de você. É ruim estar do lado ou ao lado de pessoas negativas. Só os iguais que se atraem e se validam, né? E se reforçam. Mas as pessoas que estão mudando de vida, as pessoas alegres, as pessoas que estão pensando algo bom da vida, elas vão querer distância de você. Elas não vão querer estar dentro desse ambiente porque você contamina o ambiente. Agora, você pode avaliar as palavras que saem dos seus lábios e dizer, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu aprendi a ser assim, mas eu não sou assim. Segundo, avalie as imagens que estão instaladas na sua mente. Em Provérbios capítulo 10, versículo 24, diz assim, o que o ímpio teme, isso lhe acontecerá. E o que os justos desejam, lhes será concedido. Então, se você vive duvidando, inseguro, sabe aquela pessoa que sempre está pessimista, olhando para a vida de uma maneira horrível, temendo tudo que pode acontecer e pode dar errado, a Bíblia fala, o que o ímpio teme, isso mesmo lhe acontecerá. Se você é essa pessoa que vive com medo das coisas, como Jó mesmo disse, o que eu temia veio sobre mim. Então, se você vive com medo, eu quero te encorajar a mudar as palavras que saem dos seus lábios, enchendo a atmosfera da sua mente, a atmosfera do seu coração, do seu subconsciente de palavras positivas. Comece a ler a Bíblia, leia um provérbio por dia, tem um provérbio para cada dia do mês, 31 capítulos para que você possa ler um por dia. E você vai enchendo a atmosfera do seu coração. Leia os evangelhos, leia livros, assim como eu já li esses livros aqui. Leia livros que possam te ajudar a crescer, a ter uma nova mentalidade, para que você possa batalhar contra esses pensamentos e criando novos pensamentos. Você não luta contra os pensamentos, você cria novos caminhos, você cria novas trilhas neurais e isso transforma a sua maneira de enxergar a vida. E a Bíblia também fala o que os justos desejam, lhes será concedido por Deus. Então, se você é uma pessoa que teme, o pior pode acontecer, mas se você é uma pessoa que tem desejos puros, íntegros e retos, o desejo é o esforço da possibilidade à procura da expressão, e a ação, por meio da fé, faz com que aquilo que é impossível aos seus olhos possa se materializar e se concretizar diante de você e das pessoas que você ama. Então, se você deseja e tem desejos puros, isso lhe será concedido.
Então você pode desejar ou você pode temer. Você pode querer algo novo, você pode temer por algo ruim acontecer na sua vida. Não importa. Aquilo que você desejar vai acontecer. E aquilo que você temer também vai acontecer na sua vida. Agora, o que gera o medo é a ignorância, o não saber. Por que eu sou negativo desse jeito? Você é negativo porque você cresceu num ambiente de negatividade. Agora, você tem que criar um novo ambiente. Como que eu crio uma nova atmosfera? Lendo livros, orando, lendo a palavra de Deus, falando com pessoas positivas que possam me ajudar, pessoas que já foram negativas e hoje são positivas. Por exemplo, eu era muito negativo, estava sempre falando com as pessoas sobre coisas, eventos negativos. Direto as pessoas chegam diante de mim e falam assim, a coisa tá feia. E eu sou, sabe, às vezes vem aquele pensamento, é verdade, isso que você está falando é verdade, mas automaticamente eu olho pro lado positivo e falo alguma palavra positiva para transformar aquilo. Ou seja, a realidade que eu estou vendo não é aquilo que é a verdade. A minha verdade faz com que eu enxergue o mundo com a realidade compatível com aquilo que eu sou. Ok? Então o quê? A ignorância é não saber. Agora, o que gera a fé? A fé, ela vem por meio do conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando você é liberto por meio da verdade, então você passa a ter sabedoria. E a sabedoria, ela se manifesta por meio da criação. A ignorância, ela manifesta o medo. E o medo manifesta o quê? A desintegração. Desintegra sonhos, desintegra projetos, desintegra a vida, desintegra a saúde, desintegra relacionamentos. Agora, a fé não. A fé cria. Cria um lar, cria uma família, cria um casal, cria filhos. A sabedoria, ela traz ao mundo a paz. A Bíblia fala, acima de todas as coisas, busque sabedoria, porque a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. O seu valor excede ao de rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria te garante vida longa e na mão esquerda, riquezas e honra. Então, quando você adquire sabedoria, você passa a ser uma pessoa positiva, alegre, as pessoas querem estar ao seu lado e quando você entra nos ambientes, você transforma os ambientes. Eu tenho aqui comigo drives mentais, onde eu trago comigo, por exemplo, vou compartilhar aqui com vocês, isso que eu gosto de dizer constantemente. Eu digo esse drive aqui, hoje mesmo, eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi dizer as palavras, os versículos que eu leio, são vários aqui nesse caderno, e tem uma parte que eu digo assim, eu nasci para exercer domínio, eu nasci para governar, eu nasci para governar a partir do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Não importa onde eu estiver, eu nasci para ser líder e é isso que eu sou. Eu me aproprio de todos os ambientes. Eu lidero qualquer ambiente que eu entrar. E assim como Jesus e José, eu governo qualquer ambiente porque eu sou cheio do Espírito Santo. Quando eu estou falando de governo, não significa que eu vou chegar lá e vou mandar em todos os ambientes. Não. É que eu vou influenciar de maneira positiva todos os ambientes que eu entrar. Isso é o que, gente? São declarações que eu faço todos os dias para mudar a atmosfera da minha mente. Então eu digo assim, pra mim, eu sou a voz, agora eu sou a voz, eu sou aquele que lidera e não aquele que segue. Eu acredito muito nisso. Eu sou criador, como Deus é criador. Eu sou criador e não destruidor. Eu sou criador e não competidor. Eu sou a força para o bem. Eu sou um líder, eu acredito nisso. Eu estabeleço novos padrões, com os padrões elevados que o céu estabeleceu para mim, porque os caminhos do Senhor são elevados, os pensamentos do Senhor são elevados, e assim como Deus, eu tenho a mesma característica, eu tenho grandeza dentro de mim, eu sou rico, eu sou forte, eu sou influente, eu sou aquele que dá e não aquele que tira, eu sou aquele que dá e não aquele que rouba, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, eu sou livre e eu sou a imagem de Deus aqui na terra. Eu sou a expressão mais perfeita de Deus aqui na terra. Então eu vou dizendo essas palavras e elas vão me encorajando. E, gente, são muitas palavras que eu digo aqui. Isso aqui é um caderno onde eu gravo, onde eu escrevi aqui, drives mentais, todos eles aqui escritos, ó. Eu mesmo escrevi. Pra quê? Pra que eu possa dizer essas palavras e elas possam preencher o meu coração.
A Bíblia fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, como é que eu escondo a palavra de Deus? Eu começo aqui dizendo versículos bíblicos, aqui ó. Primeira coisa que eu faço aqui, João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então eu falo, eu ando na luz, eu vivo na luz, como Jesus está na luz, e eu tenho comunhão, posso conversar com todas as pessoas, posso me relacionar com todas as pessoas, entendendo que eu estou aqui para ser um doador, e não para tirar das pessoas, eu estou aqui para contribuir para que o mundo seja um melhor lugar. E eu digo, eu tenho comunhão com meu Pai através da oração. É da vontade do meu Pai que todos os meus desejos puros se cumpram e cheguem à plenitude. Então eu vou dizendo essas palavras e isso vai saturando a atmosfera do meu lar de fé e amor. Eu ergo as minhas mãos e começo a abençoar. Eu digo, eu abençoo minha esposa, eu abençoo meu filho, eu falo com aquilo que eu abençoo minha esposa com saúde, com alegria, com paz, e eu vou abençoar meu filho também, abençoo a mim mesmo, abençoo os irmãos que eu conheço, as pessoas que me pedem oração, eu oro por elas, abençoo cada uma delas, e eu vou fazendo isso, oro pelo meu corpo, abençoo o meu corpo, abençoa a minha mente, o meu cérebro, abençoa o meu espírito, e ali eu vou enchendo a atmosfera do meu corpo, a atmosfera da minha mente, do meu espírito de fé e amor. E quando eu entro nos ambientes, eu abençoo também, eu digo em espírito, paz seja sobre esse lugar, eu derramo paz sobre esse lugar, eu transformo esse lugar, porque Deus está aqui comigo, eu sou Deus na terra, e eu ligo aquilo que está no meu coração com aquilo que está no coração de Deus, ligando a terra ao céu, e então nós estabelecemos o céu aqui na terra. E eu te encorajo a fazer a mesma coisa. Se você puder, volta esse vídeo de novo e vá assistindo para que essa mensagem possa penetrar o seu coração e você seja saturado de fé e amor. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu vou te pedir a sua contribuição. Curta, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com as pessoas que você ama e tenha hoje o melhor dia da sua vida. Deus abençoe você.